Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Um mês após a eleição presidencial, o governo eleito ainda não anunciou nomes dos ministros. Nesta edição, nós vamos atualizar os nomes dos favoritos para assumir a agricultura e economia. Ainda em Brasília, projeto de lei que moderniza a regra de aprovação de defensivos agrícolas tem votação adiada. Nas redes sociais, Greenpeace divulga uma charge em que afirma que os brasileiros comem veneno. A afirmação falsa da ONG será esclarecida nesta edição. E no cenário internacional, a Argentina adota dólar soja pela segunda vez em 2022. A medida incentiva agricultores a venderem o grão com câmbio diferenciado para atrair dólares ao país. Nós vamos avaliar os efeitos no mercado brasileiro da iniciativa argentina. E ainda, os preços dos fertilizantes se aproximam das mínimas do ano. Será que a chegada do inverno na Europa vai mudar o rumo das cotações? Você vai saber tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Um mês após o resultado da eleição presidencial, o governo eleito ainda não anunciou os nomes que irão compor a esplanada dos ministérios. A indicação é importante para prever a direção da economia, da agricultura e meio ambiente, por exemplo. Pastas que têm alta relevância para as políticas do agronegócio brasileiro. Nós vamos saber agora quais os nomes favoritos para ocupar estes cargos na nova administração do Partido dos Trabalhadores. Para analisar conosco este tema, nós recebemos Lucas Fernandes, que é coordenador de análise política da BMJ. Lucas, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Para nós também é uma imensa satisfação. Lucas, para começar, neste momento, qual o nome mais cotado para o Ministério da Economia? Ele importa demais para as políticas que impactam o agro, desde a política econômica, monetária e entre outros assuntos que estimulam ali o crédito ou investimentos no setor. O que você tem na mesa no momento? Bom, antes da gente falar sobre esse nome, para a equipe econômica, é importante dar um passo atrás e entender que a gente deve ter uma distribuição do que hoje a gente conhece como Ministério da Economia na gestão Bolsonaro. Então, provavelmente, nós voltaremos a ter a pasta da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e também de Indústria e Comércio. Nesse sentido, a Fazenda, que costumava ser ali dos ministérios econômicos, a joia da coroa, ela tende a ficar na mão do PT. Logo que a gente teve a eleição do Lula e a formação de alguns grupos, técnicos da transição, cresceu-se a expectativa de que talvez Lula colocasse alguém mais voltado para o mercado. A gente tem economistas mais liberais que compõem esse grupo, figuras muito influentes, formuladores do Plano Real, mas na medida em que o tempo passa, cresce a tendência de que o ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, assuma o Ministério da Fazenda. Ele é uma figura muito próximo a Lula. Nos últimos dias, ele já tem se portado como um porta-voz da economia, já tem falado em nome do grupo da transição, mesmo sem ter sido oficialmente designado. Então, é uma tendência muito grande de que ele seja nomeado e a expectativa, inclusive, é de que a nomeação para o Ministério da Fazenda ocorra antes de outros ministérios. Como você mesmo apontou, a gente já tem mais de um mês desde as eleições, até agora nenhum nome foi indicado, mas a tendência é que a gente dê a largada com o Ministério da Fazenda e o mais cotado é o Haddad. Muito interessante o que você coloca, Lucas, porque a primeira questão que você deixa claro para a nossa audiência é que a gente vai ter a divisão de um ministério, que atualmente é o Ministério da Economia, em mais 13. Isso é um inchaço da máquina pública que está sendo acompanhada com muita atenção pelo mercado, inclusive pelo efeito que isso tem na credibilidade fiscal. Aí a segunda questão que você coloca é que nomes considerados técnicos, inclusive de economistas que ajudaram na construção do Plano Real, começam a se afastar dessa ideia de uma administração da economia
por parte de um político ligado ao PT e ainda com indicação de aumento de gastos, já que você falou em Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio. Que sinais isso nos dá? Isso mostra que, de fato, a gente passa nesse momento por um balão de ensaio, né? Então, muitos dos nomes que estão sendo colocados na mídia, nesse momento, eles representam um teste. E sobre criação de ministério, é sempre essa incógnita, né? A gente só vai ter certeza do quanto isso vai representar de inchaço na máquina pública quando vier a medida provisória. Tradicionalmente, todo presidente que assume o mandato edita uma medida provisória lá já no dia 1º de janeiro, colocando a nova estrutura ministerial que ele vai pretender ocupar em Brasília. E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a ver a distribuição do orçamento. Esse é um tema muito delicado, né? Hoje, a maior discussão é se o Bolsa Família fica ou não dentro do teto de gastos. A gente não tem muito recurso para aumentar a despesa. Então, a tendência é que o orçamento dos atuais ministérios seja diluído. E isso vai ser importante também para a gente ver quais serão os políticos com mais prestígio, né? Então, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, qual vai ficar com mais orçamento, qual vai ter mais secretarias, ou seja, mais bala na agulha para negociar, né? E a probabilidade é que o Haddad seja indicado, haja ali uma observação da reação do mercado e a partir disso a gente pode ter um nome mais técnico ou mais político para o planejamento, né? Então pode ser que a gente tenha uma dobradinha política ou alguém fazendo um contraponto, um posicionamento mais liberal. Interessante. Agora, tudo isso são expectativas, né, Lucas? A gente está catando sinais num ambiente em que pós-eleição ainda são muito poucas as diretrizes desta nova era. Há também na nossa audiência aqui da Jovem Pan e do Hora H do Agro um grande interesse de saber como vai ficar o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, assim como você disse há pouco que o da Economia vai ser partido em 3, o da Agricultura também vai ser partido em 3, e quais são os nomes na sua apuração que são os favoritos para assumir essas pastas? Exato, a gente deve ter o desmembramento do Ministério da Agricultura e Pecuária. Boa parte das responsabilidades vão continuar dentro dessa pasta, mas a gente deve ter a recriação do Ministério da Pesca e também do Desenvolvimento Agrário. Mais uma vez, também é importante ficar de olho no orçamento que cada um desses ministérios deve ter e a maior probabilidade é que o MAPA continue com a maior quantidade de recursos e maior capacidade de fazer políticas multissetoriais, mas de fato vai parar de olhar para a pesca e desenvolvimento agrário. Quando a gente olha para o Ministério da Agricultura, onde a gente tem nomes um pouquinho mais definidos, começam a despontar figuras políticas do Centro-Oeste que já têm uma interlocução com o agro. Então, Carlos Fávaro, Nery Geller são os mais cotados, eles têm uma grande capacidade de assumir, já falam também muitas vezes em nome do governo, participam dos grupos técnicos da transição, e uma figura que corre por fora é da senadora Cátia Abreu. Ela se aproximou muito do Lula, viajou com ele até o Egito, mas não é esperado que ela assuma o MAPA, né? Lembrando que ela já foi a chefe desse ministério durante o governo Dilma. Interessante, você está citando alguns nomes que a gente já apurou aqui no Hora H do Agro, inclusive Nery Geller já foi ministro, já foi secretário de Política Agrícola e ele atualmente é um deputado que teve seu mandato cassado, né? Há de se lembrar também que Carlos Fávaro é senador pelo estado de Mato Grosso, já foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil, a AproSoja, e atualmente o suplente dele seria uma senadora bolsonarista. Isso, nas apurações que nós fizemos, Lucas, significaria uma dificuldade para ele assumir o cargo. Você tem alguma novidade nesse sentido? Ele é o favorito mesmo por agora? Eu vi também que Blairo Maggi estaria entre uns dos nomes possíveis para esta nova era. Exato, Blairo Maggi tem sido uma das figuras mais proeminentes, né, quando a gente fala sobre o agro nesse governo de transição. Ele não tem um cargo oficial nesse gabinete, mas tem conversado bastante nos bastidores e é sim um nome forte, lembrando que está sem mandato, né, e também poderia ser colocado nessa posição. Esse é um dilema que o PT está enfrentando nesse momento, né? Muitos dos cotados para posições ministeriais são
políticos com mandato no Legislativo ou que foram eleitos e vão assumir mandato em fevereiro do ano que vem. E o Lula assume numa posição de muita dificuldade, né? Logo de largada, ele vai precisar negociar com partidos do Centrão, então esse cálculo de suplência, ele é sim levado em consideração. É possível que a gente veja ali alguma articulação, né? No caso do Carlos Fávaro, se ele de fato assumir algum tipo de negociação para que a primeira suplente não assuma, quem assuma seja o segundo suplente, mas isso tudo vai passar por uma série de afinamentos, né? E a gente já vê nesse momento dificuldade de colocar a PEC da transição para colocar o orçamento do Bolsa Família, que é um ponto consensual na classe política, né? Então, se esse já é um problema nesse momento, tirar figuras próximas do Senado e da Câmara vai representar mais dificuldade ainda a partir de fevereiro do ano que vem. Lucas, tenho mais 2 rodadas com você ainda. Quero saber do Ministério do Meio Ambiente e quero saber também qual é o tipo de importância que você enxerga que a pasta da Agricultura vai ter na nova era, porque não basta você ter um ministro com experiência se ele eventualmente não tem orçamento ou até força política para que tome medidas em favor do desenvolvimento do setor agropecuário. Começando de trás para frente, ministro do Meio Ambiente, a ex-ministra Marina Silva é a favorita ou alguém pode desbancar ela neste momento? No meio ambiente, a gente também tem uma expectativa de que haja novos cargos, né? A gente não deve ter um desmembramento do Ministério, mas o que deve acontecer é a criação de um novo cargo na estrutura do Executivo Federal, que é a Autoridade Climática. Que seria quase como uma figura de um embaixador do clima. Nos bastidores, tem muito mais disputa por esse cargo, que vai envolver muitas viagens internacionais, vai envolver também uma atuação multissetorial, né? Falando com várias pastas, do que com o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, quando a gente coloca cotados, a gente tem que ter em mente essas duas posições. A Marina, sem sombra de dúvida, se coloca muito bem para qualquer uma dessas funções. Ela se aproximou bastante do presidente Lula. Há uma avaliação dentro do PT que o apoio dela entre o primeiro e o segundo turno foi fundamental para que a margem de diferença entre Lula e Bolsonaro não diminuísse tanto. Então, ela é vista como um ativo muito estratégico e que deve sim ocupar alguma posição no governo federal. Lembrando que ela foi eleita pela Rede de São Paulo, a Rede fez federação com o PSOL, então com a saída da Marina a gente deve ter algum deputado de esquerda assumindo esse mandato, que não representaria uma dificuldade para o PT do ponto de vista de negociação. Outro nome que também é muito forte é a da Isabela Teixeira. Ela já foi ministra do Meio Ambiente, também tem se posicionado bastante em relação a isso, tem sido um ponto de interlocução com algumas ONGs e o governo federal, então é possível sim que assuma alguma posição. Isabela Teixeira não tem mandato, né? Poderia ali assumir ou a chefia de um ministério ou uma secretaria estratégica também, muito isso não é descartado. Lucas, a última questão que tem muito a ver com o que você colocava há pouco é o que a gente pode esperar, são nomeações políticas nesse primeiro escalão, parece essa a indicação que você dá. Segunda indicação, um aumento dos gastos públicos, porque a gente sai de cerca de 20 e poucos ministérios para uma conta que pode chegar a 37 ministérios, com esses desdobramentos que você coloca. A pergunta para fechar é: o que significa o apoio do PT à candidatura de Lira e qual vai ser a marca dessa nova era? Exato, Kellen. A gente tem 31 grupos de transição, então a expectativa é que cada um desses grupos se transforme em um ministério. Além disso, a gente tem ministérios que não estão representados nesse grupo, como Casa Civil, Secretaria de Governo. Então, sim, a gente pode chegar ali perto de 37, 40, não seria muito difícil imaginar algo dessa natureza. O governo tem um orçamento muito restritivo, né? A gente tem ainda o teto de gastos em vigor, então o aumento de gastos vai depender dessa negociação que a gente tem agora com a PEC da transição. A expectativa é de que os orçamentos de ministérios sejam mantidos e diluídos, e aí é o que a gente já conversou, né? Nessa queda de braço a gente vai ver quem de fato vai ter mais dinheiro para executar políticas públicas. E isso tudo está interligado com a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. O PT, ao sinalizar o apoio ao Lira, e ele não faz isso sozinho, faz também com os partidos da federação do PT e com o PSB, o partido do Alckmin, isso é muito estratégico, porque não repete um erro do passado, que foi ter um candidato próprio quando outras forças do Centrão tinham mais fôlego para eleger um candidato à presidência da Câmara. Então isso já dá ali uma sinalização de que vai haver boa vontade na relação entre
Palácio do Planalto e Câmara dos Deputados, e com isso também a gente pode ter o Lira já nesse momento com mais boa vontade para aprovar uma PEC da transição, permitindo um pouquinho mais de gastos fora do orçamento. A presidência da Câmara não é o único definidor, a gente tem orçamento secreto, eleição de comissões também que vão ser muito importantes, mas já é um passo para que haja ali uma maior relação entre PT e Centrão. Lucas Fernandes, coordenador de análise política da BMJ, agradeço demais pela presença aqui na Jovem Pan News, no Hora H do Agro. Volte sempre. Prazer, Kellen. Da mesma forma, até a próxima. E começou a valer nesta semana um regime cambial diferente para as exportações de soja da Argentina. O dólar soja prevê taxa de câmbio em que $1 valerá 230 pesos, acima dos 166 pesos, que é a cotação atual. Isso, na prática, tende a incentivar as exportações de soja pelos agricultores argentinos. O objetivo principal dessa medida, que tem validade até dezembro, é atrair mais dólares para o país, que passa por uma grave crise e uma baixa nas reservas internacionais. Para tratar deste tema e entender os efeitos da medida para o agronegócio brasileiro, nós vamos conversar com o Flávio França Júnior, que é coordenador de grãos da Datagro. Flávio França, um prazer recebê-lo na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. O prazer é todo meu. Obrigada pela presença. E a gente vai direto ao ponto com você. Quais são os efeitos do dólar soja e quais efeitos ele já gerou em exportações de soja argentina? A Argentina tende a continuar adotando essa medida na sua avaliação, Flávio? Olha, Kellen, é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, porque o regime cambial da Argentina é um regime bem confuso, tem uma série de câmbios para tem vários tipos de câmbio para vários tipos de operações. Como você citou rapidamente, o câmbio hoje oficial está na casa de 1,65, 1,66 pesos. Então, a estratégia do dólar soja, ela foi usada justamente como uma medida de alternativa para poder fazer algum tipo de arrecadação emergencial, já que a taxa de câmbio de mercado paralelo ela é infinitamente superior à taxa de câmbio oficial. Então, foi uma maneira que o governo, de maneira artificial, né, de maneira distorcida do padrão normal, o governo criou para tentar estimular a exportação. Na primeira rodada, Kelly, para você ter uma ideia, o total de contratos feitos pelos produtores foi de 16,1 milhões de toneladas. Tá? Então, de uma safra de 43,2 milhões de toneladas, foram contratados, os produtores venderam 16,1 milhões de toneladas soja destinada ou diretamente na forma de grão ou na forma de subprodutos. Tá? Então é importante deixar claro que não é exportar soja em grão. Tá? Então a Argentina não estará exportando 16,1 milhões de toneladas de soja em grão. O produtor vendeu 16,1 com essa taxa de câmbio anterior, que era de... Agora me fugiu a memória, 200 pesos, tá? Foi 200 pesos na primeira rodada. Então, o produtor comprometeu ou um exportador direto, então uma parte vai ser vendida na forma de grão, mas a maior parte vendido através das indústrias na forma de farelo, óleo, biodiesel, né, ou subprodutos de forma geral. Né? Interessante. Então esse é o ponto central. Às vezes as pessoas confundem, não, a Argentina vai exportar 16,1 milhões de grão. Não é verdade, tá? Não é isso que vai acontecer. O produtor está desovando, né? Ele tem um problema cambial sério, tem problemas econômicos, políticos, sociais no país. Então ele está veio retendo as suas exportações, se protegendo, né, Kellen? A questão toda pela insegurança política, econômica e social, ele deixa a soja no armazém, né?
E agora, estimulado por esse câmbio, na primeira rodada foi um bom volume de soja compromissada pelo produtor, né? Então ele desovou, isso foi para exportação direta ou foi para a indústria, a maior parte para a indústria, para ser vendido na forma de farelo e óleo. Nos 2 primeiros dias, que é em segunda e terça, já foram mais 870 mil toneladas, né, de compromisso com dos produtores vendendo a sua soja, um destino da forma direta ou os produtos para exportação. Então, basicamente, a medida tem efeito, né? Ela induz, ela estimula o produtor a soltar a sua safra. Isso é um fator de baixa para o mercado internacional, Kelly. Esse é o ponto onde eu gostaria de chegar para toda a nossa audiência ficar na mesma página, né? Então, em outras palavras, e me corrija se você não concordar com o que eu estou dizendo, Flávio, é criado um artificialismo. A gente poderia até chamar de um subsídio, porque, de uma certa forma, a Argentina vai lá, ela cria uma taxa de câmbio que fica artificialmente diferente daquela que seria a oficial. Eu sei que a Argentina tem mais de 15 taxas de câmbio, tem mais essa, dólar soja, dólar exportador. O efeito colateral é que o produto do argentino, do agricultor, fica mais competitivo. Aí você disse, um dos efeitos pode ser baixa no preço internacional. A segunda questão que eu gostaria de saber é qual é o efeito para o sojicultor brasileiro. Afinal de contas, nós somos um dos maiores exportadores do mundo e estamos vendo o nosso país aqui adotar algumas medidas artificiais. Que efeito isso gera num futuro próximo, na sua avaliação? Pois o nosso grande temor, né, com essa da mudança política e mudança de política econômica, principalmente, é justamente a gente caminhar para umas aventuras, né? Aventuras no sentido econômico, como a gente está vendo na Argentina, né? Então a gente não tem necessidade de entrar nesse mundo, né? Mas tem um temor, né? A gente percebe no campo, o produtor, uma insegurança, né? Uma insegurança de medidas que sejam artificiais e de uma maneira ou outra, trazem uma distorção do mundo real, né? O que a gente vive na Argentina é uma distorção do mundo real, de naturalidade econômica. Bom, então esse é o primeiro ponto. Você traz para o produtor brasileiro, essas notícias todas são assustadoras, né? São assustadoras para o produtor brasileiro. Especialmente porque há agora um alinhamento político, né, dos dois governos a partir do começo do ano que vem. Então, o produtor se sente, como eu posso usar o termo suave, se sente inseguro, né? Se sente inseguro. Acho que o ponto, a palavra certa seria essa. Portanto, ele também restringe as suas vendas aqui, né? Porque ele não sabe que tipo de novidade possa acontecer. Possivelmente não tem novidade nenhuma, mas o fato é que ele tem insegurança. A gente está vendo possibilidade de ampliação da máquina pública, de gastos públicos e teto de gastos, a questão fiscal. Então, tudo isso traz uma insegurança, né, natural. Então, o produtor brasileiro, na nossa ótica aqui, esse tipo de notícia só é ruim em dois sentidos. De primeiro, o nosso grande concorrente passa a vender mais produto, portanto, ele, entre aspas, ocupa um espaço no mercado que é do produtor brasileiro, da nossa soja brasileira, do farelo brasileiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, ele traz insegurança, né? A gente olhando do lado do nosso vizinho e vê, meu Deus, será que algo parecido pode acontecer com o Brasil? Possivelmente não, né? Não é o que a gente está imaginando, né? A gente está esperando. Porém, fica no ar dúvida de segurança. Para efeito de mercado, Kelly, a gente tem o aumento do fluxo de produto argentino para o mercado internacional, né? Então, você tem soja, tem farelo, tem óleo, especialmente lembrando que a Argentina é o maior exportador de farelo e óleo do mundo, né? Portanto, essas medidas afetam mais o mercado de farelo e óleo, nem tanto diretamente o mercado de grão, né? Também afeta mais especialmente o mercado de óleo. Então a gente está vendo nos últimos dias, nessa semana agora, uma queda forte no mercado de óleo. Não é só isso que está derrubando o mercado de óleo, tem a questão do consumo norte-americano para bioenergia, tem a questão de climática também, né? Com essas chuvas que nós observamos na região sul do Brasil, na Argentina. Então melhorou um pouco a questão de clima na região sul,
né, não tá 100%, mas melhorou um pouco. Então, são essas variáveis que derrubaram um pouco os preços no complexo soja nessa semana. Agora, para a gente amarrar esse raciocínio que você está construindo, de que os brasileiros veem esse tipo de medida sendo adotado por um governo de esquerda na Argentina e temem algum tipo de imitação num futuro governo de esquerda daqui, você acabou de dizer que acha isso pouco provável no momento. O segundo aspecto é que a entrada de um volume de soja da Argentina no mercado global acaba gerando um efeito de maior oferta que, consequentemente, diminui preço na formação dos preços das cotações internacionais. O terceiro aspecto que você diz é que, diante dessa preocupação dos agricultores brasileiros com a nova política econômica, com as incertezas em relação a essas distorções do mercado global, há uma retração na venda antecipada da safra 22-23. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar com você. Quanto já foi vendido desta safra que está acabando de ser semeada no Brasil e que deve totalizar mais de 150 milhões de toneladas, de acordo com as previsões da Datagro? A gente está assim, da safra atual, né, que a gente está encerrando, nós já estamos com mais de 90% negociado, em torno de 92%, aí uns números podem ser diferentes um pouquinho, mas 92%, 93%, 94% da safra atual negociada, então pouco acima de 90%, o que não está muito longe da média, tá, Kelly? Então, a safra velha está na finaleira, como a gente diz. Ela é normal, ela foi vendendo, o produtor foi vendendo de maneira escalonada, está encerrando agora aí os últimos contratos. Tem um pouquinho de soja ainda da safra velha. Safra velha, 21-22, com cerca de 90% já vendido. Um pouquinho mais de 90% negociado da safra velha. E a safra nova, né, é essa que você está perguntando, ela está bem pouco vendida, está em torno de 20% da safra, apenas 20% da safra negociada, e o normal nessa época, final do ano, seria a gente estar vendido perto de 40% da safra já, tá? Então a gente está, vamos dizer assim, a metade, né, de compromisso da safra nova. Então tem a ver, aí nós citamos, né, insegurança, com a mudança política, a questão de preços também é importante. Os preços negociados para a safra nova estão mais ou menos em linha com os preços atuais, né? Em termos de Chicago, em termos de câmbio, não está muito diferente. Então, ele não está empolgante ao produtor, ele não está estimulante para ele sair correndo e vender. A sua visão é que o preço tem elementos que vão levá-lo a subir mais, e isso faça com que esse grande grupo que está segurando as compras esteja tomando a decisão certa, ou você está um pouco mais pessimista em relação à alta de preços? Olha, essa questão do preço é uma questão bem delicada, né? Como sempre, né? A gente tem que sempre fazer algumas salvaguardas aqui na direção desses preços. Na minha visão, entendo que existe um choque de oferta no mercado mundial. Portanto, os preços podem até oscilar, como estão oscilando essa semana, mas eles continuarão muito altos, Kelly. Choque de oferta, você quer dizer que a gente está com problemas de oferta? Isso, choque de oferta é pouco produto, redução dos estoques globais, estoques norte-americanos, né? Com as perdas que nós tivemos na América do Sul, seguidas com as perdas sérias, perdas nos Estados Unidos, perdas na Europa, perdas na Ásia. Estou relacionando aqui, Kelly, perdas do complexo grãos, que aí inclui soja, inclui milho, inclui trigo, né? Então, os três produtos estão mais ou menos no mesmo nível, no mesmo balaio, né? Como a gente pode falar de maneira mais pejorativa. Então, existe um problema de oferta global. Isso, na nossa visão, não vai permitir que os preços caiam acentuadamente no próximo ano. Então, o produtor não tem muito susto, né? Ele não tem por que o mercado internacional desabar em 2024. Em 2023, e eu diria até 2024 também. E na questão cambial, também central para a formação do preço, também existe uma questão agora, com toda essa insegurança fiscal está no ambiente atual, né, com a mudança de governo, é possível que esse dólar não abaixe muito mais do que já abaixou,
ou até possa subir mais. Então, a expectativa do produtor é justamente essa. E não tem sustos para baixas acentuadas no mercado internacional, e o câmbio até pode, no meio do caminho, dependendo do que vier de política econômica, pode surgir algumas bolhas de alta. E aí ele vai poder aproveitar e vender maior volume. Flávio França Júnior, quero agradecer a sua presença aqui no Hora H do Agro, Jovem Pan News. Você que está há anos acompanhando o mercado de grãos e hoje é coordenador de grãos da Datagro. Obrigada pelos esclarecimentos sobre o dólar soja adotado na Argentina e sobre os efeitos colaterais disso na formação de preço do mercado global e na expectativa de renda e comercialização do agricultor brasileiro. Você é muito bem-vindo, volte sempre. Um abraço a todos. Igualmente a você. O preço dos fertilizantes ao produtor rural brasileiro se aproxima dos menores patamares do ano. É isso mesmo. Nesta tela você acompanha a cotação ao longo deste ano de 2022. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o cloreto de potássio em Mato Grosso já registra um recuo de 13% entre janeiro e outubro deste ano. Já o MAP tem uma queda de cerca de 22% no acumulado do ano e a ureia de 26%. O agricultor segue de olho nos preços do insumo para a segunda safra de milho, que deverá ser semeada daqui a alguns meses. Já no cenário internacional, outro tema que o agro monitora é a chegada do inverno no hemisfério norte e um eventual agravamento da crise energética na Europa. Isso porque, com uma maior demanda por gás natural para aquecimento das residências, a possibilidade de indústrias de fertilizantes nitrogenados reduzirem a produção do insumo devido ao racionamento e à alta do preço do combustível. Vale lembrar que neste ano, quando o preço do gás disparou, algumas fábricas do setor chegaram a operar com uma baixa capacidade produtiva e paralisar temporariamente as atividades na Europa. Para entender o cenário que vem aí, nós vamos receber Marcelo Melo, que é head de fertilizantes da Stonex. Marcelo, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Oi, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês, Karen. Da mesma forma. Indo direto ao ponto, Marcelo, essa queda de preço dos fertilizantes, ela tem estimulado a compra por parte dos agricultores? Como é que está a comercialização e se esse movimento é uma tendência? São 3 perguntas em uma para você. Então, acho que o agricultor tem sido bem esperto nas compras dele. Ele ainda está atrasado. A gente está acabando uma pesquisa, vamos publicar semana que vem, a nossa pesquisa trimestral, mas já dá para ver que há um atraso significativo com relação às compras da safrinha. Evidentemente, Mato Grosso está mais adiantado, porque já vai começar a colheita aí muito em breve, já está tudo pronto. Mas os outros estados têm um bom atraso. E quando nós olhamos a safra 23-24, as antecipações de compra estão no momento mais baixo dos últimos 3 anos. Então, de fato, estamos um pouco atrasados nesse sentido. Mas acho que foi correto, porque os preços, como você falou, estão num momento de baixa bem grande. Acho que agora ureia, o nitrogenado e o fosfatado estão se estabilizando, chegaram no patamar mais baixo. As quedas desde o pico entre os 3, o MAP, a ureia e o potássio, variaram de 50% a 55% do pico, né? Então o preço está bastante mais razoável, as relações de troca estão muito boas. Acho que para a safrinha tem que comprar já, e mesmo para a safra verão eu acredito que nós vamos começar a ver um bom volume de antecipação de compras, tá? Interessante, você diz assim, tem que comprar já, mas ainda, se eu ouvi direito, você disse, os preços estão caindo, mas eu não entendi se eles vão cair mais. Quer dizer que se é para comprar agora é porque você não acredita que o preço vai cair mais tão brevemente? Olha, evidentemente pode cair um pouquinho mais, 10, 15 dólares, nós estamos aí com a ureia, o CFR Brasil agora está em 550 dólares por tonelada, pode ir para 540, mas nós tivemos a $1.000 a tonelada, então a queda é muito violenta e o que vai acontecer é muito difícil você ver o momento que vai virar esse ponto, né? Mas há alguns motivos no mercado, alguma possibilidade que a Índia chame mais uma concorrência e isso possa fazer uma ponte até janeiro, fevereiro. E aí pega um gancho com o que você estava falando, de fato a Europa vai ter uma crise muito séria, os preços do gás natural tinham subido enormemente, quando chegamos em setembro
70% da capacidade europeia foi desligada de produção de nitrogenados, estávamos produzindo com 30% da capacidade, e aí os preços caíram muito, porque na verdade o frio demorou um pouco para chegar, eles importaram um volume imenso de gás natural liquefeito, e com isso os estoques subiram, a demanda caiu, né? E daí eles religaram. Então agora a Europa está produzindo com cerca de 60%, 65% da produção, portanto só uns 35%, 40% parados. Mas de qualquer jeito a crise do inverno vai vir, e eu tenho certeza que isso vai ser um fator de puxar preço. Estados Unidos também vai comprar, é sempre muito grande a compra deles, então a gente vê a ureia subindo a partir de janeiro, fevereiro, subindo uns 20%, 25% pelo menos, até abril, maio, né? Então, por isso que o momento é bom de compra já. A ureia, sem dúvida, já é bom. Esse é um ponto bastante importante. Você está dizendo que a gente está aqui naquela cauda de limite de baixa, porque com a chegada do inverno na Europa, com a entrada das compras dos Estados Unidos, a gente vai passar por um outro momento, que daí seria um momento de alta, e eu queria entender, você já deixou aqui uma dica, mas que você frisasse alta para quais grupos de fertilizantes, e o segundo aspecto, a guerra, que foi um risco para o abastecimento, que não se concretizou, o Brasil recebeu fertilizante super bem, a guerra ainda continua. Eu gostaria de saber risco de alta de preço e risco de abastecimento, em qual medida ele deve chamar a nossa atenção em 2023? Então, eu diria, como nós estávamos colocando aí, o momento de compra agora é indubitável para os nitrogenados, tem que comprar já, tá? Todo mundo que vai precisar usar até maio, junho, ou seja, todas as safras de inverno, o melhor momento de compra tá agora. As próximas 2 semanas é o momento, tá? E agora, o fósforo, que é a sua outra pergunta, que é os outros fertilizantes, também está na situação semelhante. Por fim, depois de ter tido quedas semanais significativas, 10, 15, 20 dólares toda semana, desde meados de abril, agora nós estamos há 3, 4 semanas com o preço estável. Então, claramente, a gente também está chegando aí na parte baixa do preço. Eu não vejo fósforo subir de preço na rapidez que vai a ureia. A ureia é sempre muito volátil. Então, quando ela subir, a gente vai perder o pé, porque ela sobe, às vezes, na nossa cara 10, 15% em uma semana, né? Fósforo não. Ele vai ficar estável, ele vai subir aos pouquinhos. Mas, a partir também de janeiro, fevereiro, entre janeiro e fevereiro até maio, junho, eu acredito que fósforo no Brasil, MAP, vai subir aí 15% a 20%, tá? Então o momento é bom de compra para antecipação para safra-verão nesse sentido. Eu só aguardaria para realmente dezembro é o mês de maior demanda mundial de fosfatados, então eu aguardaria mais algumas semanas, 2, 3 semanas, para ver se os preços caem um pouquinho, senão eu compraria, né? Tem que considerar que os juros estão muito altos no Brasil, então esse é outro motivo que está atrapalhando as antecipações de compra, mas a gente já vê uma certa movimentação. E faço mais um parênteses ainda, se em fósforo a pessoa gosta de usar SSP, tem muita gente que gosta e usa, o momento é espetacular, aí nem devia esperar mais nada, tinha que comprar já, porque o preço do ponto de fósforo no SSP está muito parecido com o preço do ponto de fósforo no MAP. Só que quando nessa conta você compra o SSP, você recebe de graça um monte de enxofre que vem junto no SSP. E sempre isso ajuda no nosso solo, o enxofre. Então é uma compra, essa tem que fazer imediatamente, porque eu não sei por quanto tempo o preço do SSP vai ficar onde está. Marcelo, antes da gente ir para a nossa última rodada, eu gostaria de fazer um ponto aqui com você sobre abastecimento. Existe algum risco em função da continuidade da guerra e de todas as tensões geopolíticas que a gente acompanha diariamente no noticiário? Então, eu acredito que as tensões geopolíticas, as principais que afetam fertilizantes, é o problema da guerra, como você colocou, e o problema da Bielorrússia. Os dois problemas estão sob controle. Então, desde que nós não tenhamos um aprofundamento seríssimo desses problemas, na Bielorrússia eu acho que não há mais o que acontecer, pelo contrário, a situação, sempre os planos B vão surtindo efeito e cada vez a Bielorrússia vai vender mais, vai voltar ao mercado. Mas com a Rússia, se nós não tivermos um aprofundamento imenso da guerra, ela está sob controle e não tem nenhum problema. Problema de desabastecimento, zero. Não estamos vendo nada nesse sentido. Volto com você em um instante. Fica aí, Marcelo.
É porque tem um outro tema que ainda está ligado a fertilizante que eu gostaria de tratar aqui com vocês na nossa audiência do Hora H do Agro, que é a cobrança extra que vai incidir a partir do próximo ano sobre os fertilizantes. Não sei se você está lembrado, mas no ano passado o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, renovou até 2025 o Convênio 100, que é um benefício fiscal para o agro que reduz a base de cálculo do ICMS na venda de insumos agrícolas. Porém, os fertilizantes ficaram de fora desse benefício fiscal. Então, para os adubos foi definida uma regra de tributação que vai aumentando com o tempo. Agora, em 2022, por exemplo, a alíquota foi de 1%. Para 2023, haverá um aumento para 2%, até que atinja 4% em 2025. A pergunta para você, Marcelo, isso significa que o nosso telespectador tem que tomar alguma medida para evitar esse aumento na incidência da carga tributária em 2023? Kellen, veja, fertilizante anda tão volátil que 1%, que é a diferença que nós estamos falando, é muito pouco comparado com que o preço sobe e desce. Eu estou falando daqui a pouco que nós vamos subir ureia 20%, 25%, MAP 15%, 20%, potássio menos, hein? Nós não falamos de potássio, vai subir menos. E vai cair um pouco mais. Potássio não devia antecipar a compra ainda. Bom, mas, então eu acho que esse 1% vai ficar a mesma coisa que o ano passado, nós mal vamos sentir esse impacto, né? O que eu acho que é mais um impacto macroeconômico, porque na verdade quando a gente vai olhando, a cada ano vai colocando 1% e isso é um custo para a maioria dos produtores rurais. Então está aumentando o custo de produção dos grãos ou da parte agrícola toda, que é a base da cadeia alimentar. Então, eu não sou um economista, mas eu imagino que macroeconomicamente nós estamos fomentando um pouco de inflação com isso. Mas dizer que o produtor vai ter um problema agora com esse 1% não é o caso. Marcelo Melo, Head de Fertilizantes da StoneX, quero agradecer demais pela sua presença aqui no Hora H do Agro. Volte mais vezes, é sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado, estou à disposição. Até a próxima. E a votação do PL dos defensivos foi novamente adiada após a discussão do tema com membros da equipe de transição do governo eleito. O senador e relator do projeto afirmou que tentará buscar um acordo com a equipe de transição com o objetivo de viabilizar a votação da matéria. O PL dos defensivos tramita no Congresso desde 1999 e modifica as regras dos agroquímicos no país. Entre as medidas propostas está a fixação de um prazo de 2 anos para a aprovação de novos produtos e que o Ministério da Agricultura assuma o papel de coordenação e gestão de todo o processo de registro, uso, comercialização e descarte também dos agroquímicos, junto sempre com Anvisa e IBAMA, que continuam com os papéis de avaliadores técnicos como ocorre atualmente. Ainda falando sobre o tema defensivos agrícolas, nesta semana circulou pelas redes sociais esta postagem aqui, feita pela ONG Greenpeace. Nela, uma criança que assiste à Copa do Mundo pergunta à mãe se é verdade que nós, brasileiros, nós comemos veneno, enquanto os outros países não. Na legenda, o Greenpeace escreveu que, enquanto assistimos à Copa, o PL de modernização dos defensivos, que a ONG chama de pacote do veneno, vai ser debatido no Congresso Nacional. A afirmação falsa de que os brasileiros comem veneno será esclarecida aqui, no Hora H do Agro, a partir de agora. Vamos ouvir o nosso convidado José Otávio Menten, ele que é presidente do Conselho Científico Agrosustentável e professor da Exalc. Professor Menten, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, uma satisfação recebê-lo. É um prazer, Kellen. Muito obrigada. Professor, o seu papel aqui é extremamente importante, porque foi feita uma afirmação por parte do Greenpeace, que ela é falsa, dizendo que os brasileiros comem veneno. Explica pra gente por que essa afirmação não é verdadeira. Bem, é uma informação totalmente falsa. As pessoas confundem a liderança no mercado com o consumo. Consumo, a gente tem que expressar através da quantidade de defensivos que são aplicados por área ou por produto colhido. E se a gente levar em consideração esses indicadores, que são os corretos, nós vamos verificar que o Brasil fica numa posição muito abaixo de grandes países, inclusive europeus, como Holanda, como França, ou países asiáticos, como o Japão, considerados países desenvolvidos. Ou seja, nós usamos aqui
porque nós produzimos muito. Então, nós temos um mercado de defensivos grande, porque nós temos uma área muito grande, nós fazemos 2 ou 3 safras por ano e estamos num país tropical, onde as pragas são frequentes. Então, o agricultor só usa os defensivos quando realmente são necessários e com todo cuidado, porque ele também não quer onerar o seu custo de produção. Professor, esse é um ponto que eu gostaria de explorar ainda mais com você, porque o senhor está colocando para a gente aqui elementos super importantes. O Brasil tem uma área enorme, o Brasil está numa área tropical, o que aumenta a proliferação de pragas, ou seja, exige ferramentas diferentes daquelas que são usadas na agricultura que não é tropical. Ainda assim, o Greenpeace diz que nós estamos comendo veneno, o que leva ao entendimento de que há resíduos de agroquímicos no alimento que chega à mesa do brasileiro, o que não é verdade, correto? Isso não é verdade. Inclusive, os próprios órgãos aqui do Brasil, tanto o Ministério da Agricultura tem um Programa Nacional de Controle de Resíduos, como a Anvisa, que tem o Programa de Análise de Resíduos também, tem demonstrado nos últimos anos que a quantidade de resíduos é ínfima aqui no Brasil, é praticamente irrelevante. E as pessoas também confundem a cabeça do próprio consumidor, porque muitas vezes o relatório emitido principalmente pela Anvisa, que é o programa chamado PARA, chama de inconformidades quando nós temos resíduos de produtos em culturas que não têm produto registrado para ela. Então é um programa legal. E esse PL que nós gostaríamos que fosse aprovado o quanto antes, também vai ajudar a regularizar, aumentar o número de registros, que é um problema simplesmente legal, para essas culturas de menor importância econômica, que são de maneira inadequada, relatados nos relatórios como inconformidade, mas a inconformidade não é por excesso de produto, é que a simples presença já caracteriza um uso impróprio, porque são as culturas chamadas são as monocrops ou culturas com suporte fitossanitário insuficiente. Interessantíssimo, professor. Aí a nossa audiência que eventualmente consumiu essa charge do Greenpeace, leu lá que o brasileiro está comendo veneno, ouve aqui na Jovem Pan um professor, doutor, estudioso do tema dizendo que essa é uma afirmação falsa. A minha seguinte pergunta é, qual é o objetivo de uma ONG como o Greenpeace em disseminar esse tipo de informação falsa durante um período em que aqui no Brasil o Congresso colocou o PL dos defensivos na pauta e havia uma expectativa de que esse tema fosse tratado entre os parlamentares e até aprovado, porque o objetivo desse PL é modernizar as regras para a gente ter alimentos ainda mais seguros. Explica para a gente essas duas questões, por favor, professor. Olha, Kellen, eu acho que as pessoas que realmente conhecem do assunto têm menos chance de se expor nos meios de comunicação do que determinadas ONGs ou mesmo determinados digital influencers que hoje são tão frequentes. E por isso que está prosperando muito essas fake news. Que a razão pode ser ideológica, mas pode ser também por desconhecimento ou até mesmo interesses econômicos. Porque toda vez que a gente prejudica a imagem do agro brasileiro no exterior, e o Brasil hoje é a grande potência agrícola, mas ao mesmo tempo a grande potência ambiental, nós estamos alimentando quase 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, existem interesses, né? Tem alguns países que são nossos competidores e gostariam de criar barreiras não tarifárias, e uma das barreiras não tarifárias é essa imagem irreal de que os nossos alimentos podem estar contaminados com defensivos agrícolas. Mas existe esse controle aqui no Brasil, e os supermercados aqui no Brasil também fazem um levantamento sistemático da qualidade desses alimentos, e todos esses países que importam nossos alimentos hoje também fazem avaliação, e eles não estariam comprando se de fato houvesse qualquer prejuízo na sua qualidade.
Interessante. Então, o que o senhor está dizendo para a gente é que o alimento que chega à mesa do brasileiro ele é seguro, porque ele passa por uma série de inspeções, que o limite aceitável de resíduo de defensivos no alimento é baixíssimo, beira zero em várias condições, e que é preciso a gente aprovar uma nova lei que garanta a entrada de moléculas mais modernas para que algumas culturas que ficam sem produtos à sua disposição possam ter produtos mais adequados para conter pragas e a gente ainda ter alimentos mais seguros e mais modernos. Uma coisa que eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente é que, nesse momento, o PL saiu da pauta. Desde 99 que se tenta aprovar essa legislação, parece que não vai ser dessa vez. Quero perguntar para o senhor se corre um risco da gente ver aqui no Brasil alguma discussão parecida com aquela que aconteceu lá no Sri Lanka. Não sei se o senhor lembra ou a nossa audiência lembra que o presidente eleito proibiu a importação de defensivos e quis tornar a agricultura daquela região 100% orgânica. O resumo da história é que houve um caos econômico, político e o presidente saiu fugido do país. O Brasil corre algum risco nessa direção à medida que a gente vê muita dificuldade de avançar num debate para modernizar a lei de agroquímicos? Olha, eu entendo que não. O Brasil tem instituições fortes, eu entendo que diferente do que ocorreu no Sri Lanka, nós somos ainda respeitados, acho que todo mundo hoje entende que o agro faz parte do esteio da nossa economia, e eu acho que a maior parte dos técnicos, eles sabem que se nós pararmos de utilizar defensivos agrícolas no Brasil semelhante ao que aconteceu no Sri Lanka, nós vamos ter uma redução na nossa produção de cerca de 50%. A gente perderia metade. Embora nós estejamos aqui sempre preocupados em melhorar. Molécula nova são moléculas melhores, mais amigáveis, cada vez o rigor para se aprovar um novo defensivo é maior, e isso nós mostramos através do histórico de que, ao longo do tempo, as moléculas mais novas elas são mais adequadas, tanto do ponto de vista de eficiência, como do ponto de vista toxicológico e ambiental. Então, realmente não tem procedência nenhuma. Eu ainda acredito, sou otimista, que com essa articulação que está sendo feito no Senado, a gente consiga, aparentemente, nessa equipe de transição que está presente aí, que está participando na área do agro, nós temos bons técnicos, e eu acho que os argumentos nossos são todos muito claros. Quem é contra, na maior parte, é porque não conhece, são pessoas que não fazem parte do agro, não estão diretamente no campo e não têm esse conhecimento, e ficam articulando esses obstáculos à tramitação do projeto de lei sem conhecimento do assunto. Que pena, né, professor? Eu torço que o senhor esteja certo, que esse debate prospere e nós, enquanto brasileiros, possamos acessar novas tecnologias para garantir ainda mais aumento de produção de alimentos, porque mais alimento significa alimento mais barato e farto da mão da população. Isso é fundamental, especialmente num tempo de guerra em que a gente viu o preço dos alimentos subirem ao redor do mundo. Para fechar, o senhor disse da importância da população estar bem informada e não cair em informações falsas como o dessa ONG Greenpeace, que diz que os brasileiros comem veneno. Quais são os 3 elementos que todo brasileiro tem que saber na ponta da língua quando o assunto é brasileiro come ou não come alimento, se defensivo faz mal ou não faz mal, se tem resíduo ou não tem resíduo no nosso prato de cada dia? O espaço é seu, professor, se puder resumir para a gente. Certo. Eu acho que as pessoas têm que entender que qualquer produto, o efeito dele depende da dose. E nós utilizamos doses muito baixas desses defensivos. E isso vale não só para defensivo. O exemplo mais claro que nós damos é do Botox, que é um medicamento e é o produto químico mais tóxico que existe, mas, bem aplicado, ele é benéfico. Então, nós temos que imaginar que, nós temos que entender que essa avaliação de risco, que é feita e vem ser aprimorada através desse novo projeto de lei, também vai deixar mais claro que a quantidade de eventuais resíduos que nós temos estão sempre abaixo do limite máximo definido, de tal forma que não existe evidência prática clara nenhuma hoje de que alguém tenha ficado doente ou que tenha tido grandes problemas de saúde devido à ingestão de alimento. Eu acho que é mais perigoso a não ingestão de determinados alimentos que são extremamente saudáveis pelas pessoas estarem
preocupadas. Eu acho que o brasileiro, ele pode ir nos supermercados, nas gôndolas, ele não precisa comprar alimentos orgânicos, ele pode comprar o elemento convencional, que eles são de boa qualidade. E eu acho que essa imagem, essa ideia, nós temos que passar para a nossa população. Que assim seja. Muito bom contar com você, José Otávio Menten, que é presidente do Conselho Científico Agrosustentável e que traz aqui agrosustentável e professor da Exalc USP. Muito obrigada, professor, pelo serviço que o senhor presta à população brasileira de trazer esses esclarecimentos. Volte sempre à Jovem Pan News. Sempre às ordens, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. A comunicação é fundamental. A gente segue juntos. Obrigada. E agora eu tenho um recado para você. Estamos em época de safra da cana e nada melhor que extrair o máximo da produtividade dos canaviais, não é mesmo? Por isso eu te apresento o Hyper, o poderoso maturador da Yara, que transforma a energia de crescimento em sacarose. A solução, que é exclusiva para a cana-de-açúcar, atua de forma rápida, flexível e eficaz, podendo ser usada a qualquer momento da safra e entregando ganhos de açúcar total recuperável a partir de apenas 15 dias da aplicação. Hyper é o maior aliado das usinas e dos produtores de cana. E agora chegou a sua vez de elevar a sua produção de tonelada de açúcar por hectare com essa grande inovação da Yara. Acesse agora mesmo yara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela para saber mais. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Realização Jovem Pan News.